pessoal! Muito boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Vou dar alguns minutinhos aí para que o nosso querido Instagram comece a avisar o pessoal que nós já estamos ao vivo. E hoje nós vamos falar de algo bem interessante aí. O assunto de hoje vai ser sobre os relacionamentos interpessoais no trabalho. Já vou explicar o que é isso. E algumas contribuições que eu vou dar para vocês como analista. Algumas dicas que eu vou dar para vocês como analista corporal, beleza? Então, o pessoal que já me conhece, já sabe que vai ser uma benção. Já começa a mandar os aviãozinhos aí para os seus amigos. Começa a mandar os aviãozinhos aí para os seus amigos de trabalho. Hoje nós vamos falar aí sobre o seu trabalho, o seu comportamento no trabalho, o comportamento dos seus amigos no trabalho. E eu tenho certeza que vai ser um papo bem bacana, porque eu trabalho já há uns 7 anos já com desenvolvimento humano. Tenho várias formações no desenvolvimento humano. Atualmente atuo como analista corporal. Mas eu vou falar pra vocês, se tem uma coisa que dá pano pra manga, é o tal dos relacionamentos no trabalho. Então eu vou falar um pouquinho sobre esses relacionamentos interpessoais e como que o analista consegue te ajudar. Vou te dar várias dicas aqui sobre essa questão aí, beleza? Então mande aviãozinho aí pro pessoal, que nós vamos estar falando aqui, vamos fazer um bate-papo bem bacana pra vocês. Essa oportunidade... nessa live aqui eu quero poder trazer um pouquinho não só do que eu já vivi, aquilo que eu também já estudei e algumas até dicas de até pessoas na Bíblia que relacionado a esse assunto aí, a importância disso. Só para fazer alguns alinhamentos, né? Hoje eu não estou a fim de falar com pessoas. A intenção aqui não é ensinar ninguém a ser um tapete, né? Um tapete para ninguém pisar. Eu não vou aqui ensinar você que você tem que fazer um coitado, deixa fulano pisar mesmo, não é, a intenção não é essa. A intenção aqui também não é te fazer ser massa de manobra de ninguém no seu trabalho, não é essa a intenção. E muito menos você se tornar privado emocional dos outros, para que as pessoas possam jogar e falar um monte de coisa para vocês ali. Não é essa a intenção. A intenção da live realmente é fazer com que vocês consigam aí aproveitar as oportunidades que tem no seu trabalho, aproveitar aí algumas oportunidades que aparecem, que muitas vezes pode ser que para você não tem vindo, você não tem conseguido enxergar aquilo como oportunidade. E talvez principalmente se aquilo está acontecendo já faz muito tempo, mas é muito provável que seja uma oportunidade incrível e você não está se atentando. Certa vez eu lembro de um cara que veio conversar comigo, veio falar exatamente sobre isso. Falou: Edivaldo, existe coisa que acontece na minha vida que parece que eu sou um imã para aquilo ali, cara. É um imã de desgrameira que acontece e é sempre do mesmo jeito, velho. Nossa, eu não aguento mais. Eu falei assim, deixa eu te dar o outro lado da moeda, porque muitas vezes nós enxergamos apenas um lado. Mas toda moeda tem cara e coroa, toda moeda tem dois lados. Então é importante você entender que todo desafio que você passa, principalmente no seu trabalho, que é o assunto que nós vamos estar abordando hoje, você vai entender que existe uma oportunidade ali. E você precisa ter um olho clínico para poder enxergar e ver isso como oportunidade. Porque senão você vai ficar todas as vezes pensando que aquilo é um desafio, é uma dificuldade, quando na verdade é uma oportunidade e Deus está só te permitindo, Cara, existe um texto que eu amo demais, que fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho convicção que você é uma pessoa que ama a Deus. Então, se a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo é tudo. Até as coisas mais difíceis da gente entender aonde isso coopera. E é interessante que quando eu falei isso para ele deu uma... Sabe quando dá aquela trava, você fica, para pensar um pouquinho? Eu falei: cara, será que ele tem razão? Eu falei: eu só quero que você pense. Eu não quero colocar um conceito em você. Eu só quero que você questione. Cara, se isso está acontecendo já 2, 3, 4 vezes, sabe quando está na hora de você questionar e falar assim: peraí, o que isso aqui está querendo me ensinar?
Toda vez no trabalho eu encontro pessoas que fazem isso. Toda vez no trabalho eu encontro pessoas que falam aquilo. Será que não tem alguma coisa que aquela situação está querendo te ensinar? E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Então eu quero compartilhar para vocês, para quê? Para que vocês entendam que existem oportunidades de você se tornar uma pessoa diferenciada no trabalho e parar de perder oportunidades porque você não consegue enxergar as oportunidades que estão aparecendo para você. Esse cara, quando eu falei isso para ele, eu falei, cara, pensa bem, em vez de você enxergar aquilo como um desafio que está vindo todas as vezes, será que não é uma oportunidade que Deus está te trazendo todas as vezes e você não está conseguindo enxergar? Será que aquilo não é uma oportunidade que Deus está te dando todas as vezes e todas as vezes você está passando despercebido? Aí ele pôs a pensar e falou, cara, pode ser. Eu falei, cara, enquanto você não decidir ver o outro lado e ficar só questionando o lado que você sempre vê, cara, olha essa situação de uma outra forma. E aqui foi quando eu comecei a falar para ele, ele começou a analisar. Teve um momento de uma pessoa, eu lembro de um mentorado meu, que ele estava fazendo apenas um treinamento comigo, não era nem muito nessa área, mas ele estava fazendo, ele teve um dia que ele pegou e me ligou não, mandou um zap falando para mim a respeito de uma situação que tinha acontecido no trabalho. Falei, Valdo, o que aconteceu? Lá as pessoas começaram a falar de mim, sou um cara que eu tô ali, eu tô querendo crescer na empresa, eu tô querendo trabalhar. Esse é um tema que eu vou falar muito, tá? Eu vou ter uma live só para falar disso, de como crescer rápido no seu trabalho. Mas aqui eu só quero dar um adendo. Então ele falou assim, Valdo, eu tô sendo muito perseguido, cara, tô tendo várias dificuldades com algumas pessoas lá. E esses momentos, esses dias, agora eles inventaram uma coisa pro meu patrão lá, pro meu encarregado. Nossa, que eu fiquei louco da vida, porque não é verdade, cara. E aí eu fiquei sabendo que o meu encarregado ficou sabendo, mas ele não veio conversar comigo. A pergunta que ele me fez é, Valdo, eu vou até ele para conversar com ele? Eu peguei e falei para ele, falei assim, cara, pensa uma coisa, se isso fosse de fato muito importante para o teu encarregado, ele já teria vindo conversar com você. Se ele não veio conversar com você, é porque talvez no momento ele esteja só testificando para ver se aquilo é verdade ou não, principalmente vindo de quem veio. Então faz o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei para ele o seguinte, ó, você tinha holofotes lá? As pessoas, o líder principalmente, ele te enxergava como uma pessoa diferenciada, como uma pessoa que você acredita ser? Ou você era mais um ali dentro? Ele falou, Valdo, eu nunca vi assim nada de especial, nem um carinho, nem um olhar, nem atenção, nem nada. Eu falei, cara, então você está passando pelo melhor momento, o melhor momento seu naquela empresa. Eu falei, mas como assim? Eu falei, cara, pensa comigo. Se esses caras inventou uma calúnia sua, mas você sabe que não é verdade. Eles contou para o teu encarregado não veio falar contigo. E se ele não veio falar contigo, significa que ele está, no mínimo, te observando para saber se aquilo que as pessoas falaram a seu respeito é verdade ou não. Logo, se isso for mentira, primeiro ele vai saber que é mentira. Só que você vai ter uma oportunidade de mostrar uns trabalhos que ele nunca enxergou antes, mas agora ele vai enxergar porque ele vai começar a te observar. Então você tem a oportunidade agora de mostrar totalmente diferente. Os caras, sem perceber, fez com que você ficasse no centro das atenções agora. Então aproveita a oportunidade e dê, cara, o teu melhor para o seu encarregado. Mas foi dito e feito. Falei, Valdo, cara, mudou minha vida, mudou minha relação com o meu encarregado a partir daquilo ali. Então o que eu quero que vocês entendam hoje é que toda situação que tem vindo de desafio no teu trabalho, com os relacionamentos com as pessoas, entenda uma coisa. A Bíblia tem um texto que ele fala assim, ó, ferro com ferro se afia, e assim é o homem com o seu semelhante. Para você afiar uma faca, você pode ver que você vai ter que comer a faca, não vai? Cai até os farelinhos da faca ali, você tem que limar a faca. Cara, aquilo ali, se a faca sentisse dor, eu acredito que aquilo ali ia machucar, porque está arrancando pedaços da faca, né? Só que a faca, depois de ser afiada, depois de ser passada uma lima nela, ela fica extremamente afiada. Assim somos nós. É essa alusão que a Bíblia fala assim, ó, o ferro com ferro se afia, e assim é o homem com o seu semelhante. Isso quer dizer que as pessoas que são semelhantes a você, e olha que a Bíblia é muito clara quando ela fala que é você com o seu semelhante, alguém que parece com você. E você vai ver que as pessoas que você mais tem atrito, às vezes são pessoas que têm a mesma personalidade que você. Então note quantas oportunidades você não tem passado despercebido, quanta situação você não tem vivido, que talvez você não tenha conseguido enxergar o quanto que aquilo ali pode ser para você uma oportunidade.
E o que eu quero que você comece a olhar agora e a enxergar que a todo momento, quando vir uma situação que já não é a segunda, não é a primeira nem a segunda vez que isso acontece, que é a terceira vez, 3 vezes é confirmação na Bíblia. Então entenda o seguinte, isso aqui ali já aconteceu 1, já aconteceu 2, já aconteceu 3, está na hora de você parar e falar, opa, qual que é o outro lado dessa situação que eu não estou enxergando? Qual que é o outro lado dessa situação que eu não estou conseguindo ter clareza agora? E a hora que você começar a fazer essa pergunta para o teu cérebro, você não tem noção do que o teu cérebro é capaz de fazer quando a pergunta que você faz é assertiva. Então quando você fala para o teu cérebro, tá bom, o que aquilo está querendo me ensinar? E não só questionar por estar acontecendo, você vai ver que o teu cérebro vai começar a trazer várias respostas, várias nuances do que está acontecendo, e você vai ver que você vai começar a olhar para aquela situação de forma diferente. Entenda, o que eu estou falando para você aqui é neurociência. Eu não estou só falando algo da minha ideia, da minha cabeça, eu estou falando de algo que já funciona. Tá joia? Então essa é uma oportunidade única para você começar a entender as oportunidades que isso aparece para você. E já faz muito tempo isso, tá? Eu até anotei algumas coisas aqui para não deixar passar nada do que eu quero falar para vocês. Para baixar o estresse, senão você vai começar a ficar no seu trabalho, você vai ver que você vai começar a ficar estressado. Se essas coisas começarem a acontecer continuamente e você não conseguir compreender o porquê que isso está acontecendo, você pode ter certeza que aquilo vai te trazer um estresse tão grande, aquilo vai te trazer um bloqueio tão grande que você não vai entender o porquê que você está daquela forma, ou por que aquilo está acontecendo com você daquele jeito. Cara, eu estou ficando nervoso. Aí você vai ver que você vai começar a ficar agressivo na tua casa, você vai ficar agressivo com as pessoas que estão mais próximas de você, com seus filhos, com a tua esposa, com o teu esposo, você vai começar a ficar agressivo com os seus pais, sempre com as pessoas mais perto, porque são as pessoas que normalmente vão aguentar você um pouco mais do que no trabalho. Então se você não entender que existe oportunidade no teu trabalho, que talvez hoje você só tá pegando a parte ruim, está na hora de você começar a compreender que existe a parte boa em toda situação que acontece com você, tá? Eu sempre, teve um cara teve um dia que ele veio conversar comigo, e ele veio falar assim pra mim que, eu não sei qual era o contexto, mas ele veio falar sobre a questão de dessa vez eu ia perder, alguma coisa assim. Eu falei, cara, eu nunca perco nada, eu nunca perdi. Aí ele começou a dar risada porque ele não entendeu. Eu falei, deixa eu te explicar. Pra mim, a minha vida, ou eu ganho ou eu aprendo. Eu nunca perco nada. Eu não perdo nada. Eu falei, cara, eu nunca perco nada. Eu sempre ganho. Ou eu aprendo. Aquilo que pra você é perder, pra mim é aprendizado. Porque é isso que Thomas Edison deixou bem claro pra nós. Falou, eu não errei 1000 vezes. Eu não errei 1000 vezes de como fazer uma lâmpada. Não. Eu só encontrei 1000 formas de não dar certo. 1000 formas de não chegar. Se alguém fosse perguntar para ele, vamos supor, se ele fosse dar um treinamento para fazer essa questão da lâmpada, ele podia ensinar 1000 formas de não fazer uma lâmpada, 1000 formas de cometer erros, né? Então você vai ver que, cara, a Bíblia, a vida nos ensina, a vida é uma escola, mano. Ou você está aprendendo, ou você está ganhando, você nunca está perdendo. Você só perde quando você acredita que você está perdendo. Então está na hora de você entender que você não está você não está perdendo, você está aprendendo, você está amadurecendo, você está crescendo. Beleza? Vamos lá então. Pessoal, vocês estão tão quietinhos aí que eu não sei que vocês estão concentrados demais. Tá? Se tiver pergunta a respeito do tema, se eu conseguir responder, manda aí que eu respondo. Se eu não conseguir responder agora, eu vou gravar um story para responder a tua pergunta, tá? Principalmente se ela for uma pergunta top demais. É interessante nós estamos falando de um assunto que ele é muito interessante, sabe por quê? A maior parte que você passa na vida, pensa bem, é no teu trabalho. O maior tempo, aonde você passa o maior tempo da tua vida é no teu trabalho. Se você trabalha 8 horas, você chega na tua casa, você vai ter um monte de coisa para fazer. Eu tenho certeza, você não passa 8 horas com seus filhos. Talvez você não passa 8 horas com a tua esposa. Talvez você não passa 8 horas nem dormindo. Mas no seu trabalho você passa 8 horas, 10 horas trabalhando. Então é um lugar que, se o ambiente ali for ruim, gente, vocês não têm noção do quanto que isso é terrível.
O como que isso vai te mexer no teu estado emocional, no teu estado psicológico, no seu estado, até na tua saúde isso mexe. Dependendo do nível de estresse que você passa, com certeza vai afetar até a sua saúde. Então é importante você compreender o que essas relações, a importância que essas relações têm. E quando você começa a entender que pessoas são diferentes, as pessoas não pensam como você pensa. Nossa, deixa eu correr aqui, que senão não vai dar nem tempo de eu compartilhar tudo que eu quero compartilhar com vocês hoje. Olha só, eu vou dar só alguns exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram relacionamentos, que por causa dos relacionamentos encontraram oportunidades grandiosas por causa dos relacionamentos que eles tiveram, tá? Ó, um dos primeiros que eu encontro na Bíblia é Davi e Jonas. Meu, se você for estudar, depois você procura lá no livro de Samuel, você vai ver a história de Jonas e Davi. É uma história de uma amizade incrível, incrível. E Davi trabalhava ali pro pai de Jonatas, sabe? Então você vê no emprego, sabe? Então você vai ver assim, ele estava ali, ele conseguiu criar uma aliança tão grande. E talvez no teu trabalho existe essas pessoas. Se não existe, meu, aguenta aí que você vai entender aonde eu estou querendo chegar e aonde eu quero te levar nessa oportunidade aqui, nessa live aqui, tá? Olha para você ver, na história fala que Mefibosete, que era o filho de Jonas, quando Jonas morre, Davi talvez já está um pouquinho mais velho. Na Bíblia fala que existia do nada, Davi falou assim, que Jonatas, quando ele morre, depois que ele morre, o filho dele fica aleijado numa fuga que acontece. E a Bíblia fala que Mefibosete estava morando lá em Londebar. Pensa o fundo do bodó do camuru do trem. É lá onde Mefibosete morava. Lá onde não passa ninguém, onde não mora ninguém. É lá naquele lugar, lá no fundo do Juda. Aí você imagina o seguinte, Mefibosete morando lá, abandonado, esquecido. Davi já tinha mandado matar um monte da família de Saul. Mas ele chegou diante de um servo dele e falou para ele o seguinte, falou, não tem ninguém da casa de Jonatas que eu possa usar de bondade. Por quê? Porque quem era Jonatas? Um amigo pessoal de Davi. Mesmo ele tendo matado muitas pessoas da família de Saul, por causa dessas questões de território, de reinado, de várias outras coisas, ele queria usar de benevolência por causa da aliança que ele tinha com Jonatas, que já tinha morrido. Aí você vai ver um dos servos falar assim, ó, tem um cara que mora lá em Londebar, um tal de Mefibosete. Tanto é que ele falou assim, vai lá, traz esse cara pra cá, porque por causa da amizade que eu tenho com o pai. Ele falou assim, é filho de Jonas, traz ele. Vocês têm noção, esse cara, o Mefibosete, que estava lá escondido, ele estava até com medo de aparecer, porque tinha medo de Davi matar ele. Davi pega e fala para ele assim, a partir de hoje você vai comer na mesa junto comigo e com meus filhos. Sabe o que Davi estava querendo falar? Filho do meu amigo é filho meu também. É tratado como rei, é tratado como príncipe e come na mesa comigo. Meu, na mesa do rei. Sabe por causa do quê? Por causa de uma amizade que foi construída num trabalho. Você não sabe as amizades que você tem hoje no trabalho. Pode ser que amanhã o teu filho venha precisar. Pensa sempre nisso. E olha, presta atenção numa coisa, às vezes as pessoas mais difíceis que estão ali há muito tempo, para e pensa, são pessoas que talvez você pode não estar mais lá, mas eles vão estar lá. E talvez numa ligação sua, e falar assim, meu filho está precisando de um trabalho, eu falo assim, não, o filho do fulano, não, pode trazer ele aqui, Vixe, aquele cara lá, pelo amor de Deus, nossa, aquele cara lá para mim era fora do normal. Será que você tem um amigo aí no seu trabalho, que se você sair de lá, você vai deixar uma porta aberta a ponto de ligar para ele e falar, cara, meu filho está precisando de um emprego. Você tem noção do que é um relacionamento dentro de uma empresa? De você criar aliança, que você pode estar ajudando o seu filho, o seu neto talvez, por causa daquilo ali. Quantas pessoas que você lembra, pensa aí, quantas pessoas que você tem, que você lembra? Deixa eu só molhar o bico aqui. Quantas pessoas você conhece no teu trabalho, no teu serviço? Hoje a gente fala muito sobre a questão de quem indica, não é? O QI, o que indica.
Você sabe que tem lugar que você só entra com cunha. E o que é cunha? Nada mais é do que isso que eu estou te falando para você. Alguém que tem um relacionamento com alguém que está lá dentro do serviço, da onde ele pode só mandar um zap, falar, fulano, assim, assim. Não, cara, se você falou, tá aqui, manda ele vir para cá. Vamos fazer uma entrevista, vamos fazer o que precisa ser feito. Então você vai ver a importância, você precisa entender a importância desses relacionamentos dentro dessas empresas. Um outro caso bem interessante também, que é interessante compartilhar aqui com vocês, é o caso dos quatro amigos de um paralítico. Está lá em Marcos 2:3. Você vai ver, é uma situação bem interessante, sabe por quê? Porque nessa história fala de 4 amigos que foram levar um aleijado, né, um paralítico, para ser curado por Jesus. Só que quando ele chegou lá, a casa estava amarrotada de gente, tinha gente saindo por tudo quanto é lado. Pela janela, gente rodeando a casa, tudo, não tinha condições deles entrar nessa casa. Sabe o que esses caras fez? Você acha que eles tinham toda a desculpa do mundo para falar talvez com o paralítico? Falou assim, então, né, que eu sei aqui, cara, né, queria se você tivesse aí uma ajuda, né, que ele pudesse curar você, mas não, tá vendo? Não tem jeito de entrar. Infelizmente, eu não vou conseguir te ajudar. Por quê? Porque essa situação é uma situação que você vê aí, tá todo mundo precisando de ajuda, né? Tá difícil para todo mundo, não é verdade? E aí você vai ver ele falando para ele, né? Falou assim, cara, você tá vendo como tá a situação? Olha lá, amarrotado. Nós queríamos te ajudar, te trouxe você aqui com a maior das boas ações, mas não dá. Podia ter voltado para trás. Esses amigos voltou para trás? Voltou nada. Sabe o que eles fizeram? Falaram, não, nós vamos subir. Nós vamos subir, vamos pelo telhado. Vamos pelo telhado. Talvez se o paralítico, eu não sei se o paralítico falou, na Bíblia não traz esse detalhe, mas eu fico imaginando a cena. Talvez do paralítico falou, não, gente, tudo bem, não dá. Não tem esse negócio não. Nós vamos subir lá pelo telhado lá, nós vamos abrir o telhado, nós vamos descer você por cima do telhado. Por cima, não, gente, não. Gente, imagine 4 caras, eu quero que você imagine comigo. Entra no mundo do Bob comigo. Imagina aí 4 amigos subindo, como que ele subiu com maca? O cara na maca, deitado. 4 amigos, um segura daqui, o outro puxa de lá. Vai, segura, puxa, vai, levanta. Você imagina a situação desses 4 suando em cima do telhado. Aí desteiou o telhado inteiro para descer com essa maca lá no meio. Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala assim, ó. Jesus, vendo a fé deles, não era a fé do paralítico não. A fé desses caras, Jesus olhou para o paralítico e falou assim, ser curado agora. E a Bíblia fala da história que esse paralítico levantou, andou, levou a maca embora. E o que eu quero que vocês pensem comigo agora na conclusão é só o seguinte. Vocês têm amigos que fariam isso para você hoje no seu trabalho? Será que você tem amigos que conseguiriam fazer isso aí contigo? Será que na onde você criou... Porque assim, eu fico imaginando, tá bom, talvez você fale, ixi, é difícil, hein, amigo, nós conta no dedo. Aí eu falo para você o seguinte, e você é amigo de alguém desse jeito? Você já fez isso com algum amigo? Porque existe a lei da semeadura. Você está esperando ter amigo desse jeito, e você é amigo desse jeito? Você talvez seria um daqueles 4 que falaram, não vai desistir não. Nós vamos subir com você lá no telhado. Não, é a última oportunidade sua. É a única oportunidade, já tentou de tudo. Eu fico imaginando, cara, quem era aquele cara? Quem era aquele paralítico ali? Para esses 4 fazer tamanha façanha. Quem era ele? Será que ele era um Zé Ninguém? Será que não era um cara que ele pagava o preço por todos os 4? Será que não era aquele cara que ele podia contar a todo momento? A pergunta que eu te faço é, quem é você? Você é só mais um amigo? Ou você é um amigo daqueles que quer apontar firme? Fala, não, pode me ligar, mano. Pode me ligar. Se você vai passando por luta aí, pode me ligar. Nós estamos juntos nisso aí. Você tem amigos assim? Você formou amigos assim? Você já foi amigo para alguém desse jeito? Sabe por que na Bíblia fala assim, ame o amigo a todo tempo, mas é na angústia que nasce o irmão. Sabe a parceria mesmo, arrochada, sabe na onde que nasce? No momento da dor, mas só que você tem que estar amando o amigo todo o tempo. A todo tempo, sabe por quê? Essa história do paralítico, talvez esse cara era assim. Esse cara talvez foi o cara que amava esses amigos todo o tempo, estava junto. Só que quando eles mais precisou, aqueles caras falaram, não, você não está sozinho não. Nós vamos junto. Nós vamos junto até o final. Sem desculpa, sem nada. Nós vamos subir lá e você vai conseguir essa cura. Se esse cara realmente pode curar, não vai ser essa situação que vai fazer a gente voltar para trás não. Nós só volta para lá com você andando. Nós só volta para lá com nós carregando essa maca sem o você em cima.
Imagine. E eu falo para você, se esse lugar, se no teu lugar de trabalho é o lugar que você passa mais tempo, por que você não está fazendo relacionamento lá dentro? O que está te impedindo? Talvez ela falar para mim assim, Divaldo, o que me impede lá é que tem gente lá só cobra, velho. Ali, pensa num negócio que é vespeiro. Pensa num povo ali que você não... Nossa Deus. Eu falei assim, ó, aprenda a surpreender as pessoas. A partir do momento que você... o maior erro que você pode cometer é querer tratar todo mundo como igual. Esse é o pior erro que você pode cometer, é querer tratar todo mundo como sendo igual. Meu, ninguém é igual a ninguém, cada um tem os seus traços, cada um tem a sua forma de ser. Tem algumas pessoas que eles vão gostar, eles são mais intelectuais, tem outras pessoas que são mais sentimentais. É isso que a gente trabalha quando vamos fazer aí um atendimento. A gente vai falar para as pessoas, fala assim, eu estou com um relacionamento difícil ali no trabalho com fulano. Eu falei, como analista, como que eu posso conversar com aquela pessoa? Como que aquela pessoa pensa? Falou, aquela pessoa ali normalmente ela é mais racional, ela entende o mundo, mas no mundo das ideias. Normalmente a conversa dela vai ser mais seca, mais direta, vai ser mais bruto no falar. Mas isso não é questão sua, essa é a forma que a pessoa é. Não traga essa situação para você. Cada um tem o seu jeito de ser. Ó, aquela pessoa ali, ela é mais emotiva, ela é muito intensa. Ela é uma pessoa que normalmente ela quer se sentir acolhida. Ela é uma pessoa que normalmente ela tira a roupa do corpo para dar para a pessoa. Ó, aquela outra pessoa ali, ela é mais articuladora, ela pensa mais numa lei de troca. Querido, entenda uma coisa, não adianta você pensar se isso é certo ou se isso é errado. O que você precisa entender é que essas pessoas são diferentes de você. Você é você e as pessoas são as pessoas. Se você quer ter um melhor relacionamento com essas pessoas, entendam, elas não são você. Elas são elas. Elas vivem do jeito delas, da maneira delas. E não é você que vai mudar isso. Então quando você entender, as pessoas são difíceis sim. Às vezes, eu sempre costumo falar uma frase que é bem interessante, que é o quê? Eu falo assim, ó, você já viu uma pessoa áspera? Quando a pessoa fala uma pessoa grossa. Eu falei assim, ó, pensa na estrutura da tua mão. Só tua mão é fininha. Imagina uma mão de uma pessoa que é fina. Talvez um médico, uma enfermeira, porque não faz trabalho pesado. Aí você imagina essa pessoa pegando na enxada. Imagina essa pessoa trabalhando no serviço pesado, talvez na casa dela mesmo. No primeiro dia vai dar bolha. Se ela continuar, vai dar bolha de sangue. Vai dar sangue pisado. Né? E se ela continuar, aquilo ali vai doer muito. Mas só que se ela persistir naquilo ali, o que vai acontecer na mão dela? Vai começar a dar calo. E o que o calo representa para a mão? Proteção. Por quê? Porque a partir do momento que fez o calo, já não machuca mais. Aí você vai poder trabalhar todos os dias, que você vai ver que a sua mão já não machuca mais. Só que a mão que não machuca mais agora, trabalhando naquele serviço que machucava, antes machucava, agora não machuca mais. Porém, como fica a mão? Áspera, grossa. Todas as vezes que você encontrar uma pessoa áspera, uma pessoa grossa, você pode ter certeza que normalmente é uma pessoa que sofreu muito na vida. A pessoa não fica grossa do dia para a noite, a pessoa não fica áspera do dia para a noite. Só que são pessoas que, do mesmo jeito que ela é dura para um lado, ela também é dura para outro. Então são pessoas que, se você conseguir ganhar elas, são pessoas que, se você realmente conseguir ganhar o coração delas, você pode ter certeza que são pessoas que brigam por você na rua. São pessoas que vão te defender à unha. Então entenda, existe uma mina ali. Você já pensou que essas pessoas talvez são difíceis com todo mundo, mas se você ganhar essas pessoas, normalmente no trabalho, então, as pessoas mais difíceis, elas trabalham para 3, 4. Pode notar, as pessoas mais complicadas são as pessoas que mais trabalham, porque existe a lei da compensação. São pessoas que vão poder te dar suporte. São pessoas que as empresas muitas vezes só não mandam embora, porque é pé de boi para trabalhar. Então não perca a oportunidade de fazer relacionamento, de criar relacionamento. Nunca trate todo mundo igual todo mundo. Nunca trate os outros. Olha o outro erro que normalmente a gente faz muito. Tratar os outros do jeito que nós gostaríamos de ser tratado. Como que você vai tratar os outros do jeito que você gostaria de ser tratado, se os outros não é você? Você primeiro precisa entender o que a pessoa é, o que é ser bem tratado, na visão dela e não na tua. Você imagina o seguinte, imagina uma cena de eu estar fazendo, eu quero agradar alguém, e eu chamo para comer uma comida aqui em casa. Aí imagina que eu amo dobradinha, gosto de bucho e tal, e aí eu vou fazer aquela buchada ali,
top, e põe isso, e põe aquilo, e põe aqueles temperos, e fica ali a manhã inteira, e vai fazendo aquele tacho. Aí você imagina um amigo meu chega para almoçar, do portão ele sente o cheiro e fala, nossa, que cheiro é esse? Nossa, que cheiro ruim. Que cheiro é esse? Eu falei, por quê? Você não tá sentindo? Cheiro... Nossa, cara, cheiro de bucho? Não, não é bucho. Aí você olha pra ele e fala, é porque você não gosta? Nossa, só de pensar me no estômago. Você já pensou que frustrante que é? Porque pra você é a comida que você mais gosta, pra ele não é. Aí eu fiz pra ele a comida que eu mais gosto, sem saber que ele não gostava. E muitas vezes nós fazemos isso nos relacionamentos. Nós queremos tratar o outro, aí entra uma frustração tão grande. Mas a frustração é tão grande. Sabe por que é grande? Porque você imagina, eu fiquei a manhã inteira fazendo bucho, que é uma coisa que demora para fazer, um exemplo, né? Imagina se eu estou fazendo então no fogão de lenha para ficar mais saboroso ainda, aí você imagina. Deu um trabalho lenhado, uma coisa que eu amo, e o cara falou que odiou. Mas quem estava errado? O que adiantou eu fazer a coisa que eu mais gostava sem saber que não era aquilo que ele mais gostava? Nos relacionamentos é a mesma coisa. Você não adianta você querer tratar o outro do jeito que você gostaria de ser tratado. Você tem que tratar o outro do jeito que ele gostaria de ser tratado. E para isso você tem que prestar atenção de como ele é, de como ele se comporta. E é nessa hora que nós, como analista, nós saímos na frente porque nós entendemos as pessoas antes dela conversar conosco. Você consegue entender, nós conseguimos entender como que as pessoas funcionam. Por quê? Eu não sei se você tem acompanhado nosso conteúdo. A mente e o corpo, elas são feitos, os dois são feitos ao mesmo tempo. O nosso corpo é a parte visível da nossa mente. E assim como o nosso corpo vai mudando de formas, assim a nossa mente também muda. Então, como nós conseguimos então olhar para o corpo de uma pessoa e entender como que ela pensa, como que ela funciona na mente dela, o que é importante, quais são os traumas. Para você ter noção, até abuso sexual é possível saber através só do corpo, dependendo do trauma que essa pessoa teve. Por quê? Porque o corpo ele mostra, querido. O corpo ele transparece. A nossa mente chama a mente porque ela mente, mas o nosso corpo ele não mente. O nosso corpo, quando ele começa a dar sinal, é porque já está num nível muito grave já na nossa mente. Quando o nosso corpo começa a dar sinal, é porque nós, em algum momento, nós negligenciamos o que está acontecendo com as nossas emoções, com a nossa mentalidade. Aí chega a hora que o corpo tem que entrar na cena, para poder nos alertar e falar, meu, tá alguma coisa acontecendo, você não está percebendo? Então entra em congruência. Então quando você descobre o que as pessoas gostam, aí você vai entender como as pessoas funcionam, aí sim você vai entender o como que você pode fazer para ser a pessoa que você gostaria de se tornar no teu trabalho, independente se você vai ficar lá muito tempo, se você vai passar. Se for uma coisa que eu sempre tive comigo, eu nunca trabalhei no serviço onde eu fiquei mais de 4 meses sem subir de cargo. Nunca, em lugar nenhum. Desde quando eu trabalhava no salão de açúcar, para a usina, em todos os serviços que eu passei, eu nunca subi, nunca fiquei mais de 4 meses sem subir de cargo, sem ser promovido de alguma forma. Porque mesmo antes de eu ter o conhecimento de analista corporal, de poder ver isso antes de perguntar, eu acredito sim que é um dom, né? Mas eu me capacitei, porque um dom sem treino, um dom sem capacitação não serve para nada. Se a pessoa ela tem um ouvido muito bom para música, mas ela não treinar, ela não tocar, não adianta, ela não vai desenvolver o dom dela. O dom só vem, só aflora aquilo só quando você começa a se capacitar. Então eu me capacitei para isso, eu amo o que eu faço. Então a dica que eu quero que você entenda é que existe uma mina perto de você. Existem situações que é muito importante você começar a olhar em volta, para que não aconteça contigo o que aconteceu com Saul, um exemplo. Saul não entendeu que Davi era o cara que podia levar ele à promoção. Saul não entendeu, e se você for olhar, querido, quem foi Davi, quem foi Saul, os erros que Davi teve e os erros que Saul teve. Saul, querido, o único erro que ele teve foi o erro que Deus falou para ele que não queria mais, que perdeu o reinado. Foi a única falha. Você não vai ver ele sendo rebelde, você não vai ver ele respondendo para Deus, você não vai ver ele enfrentando o profeta. Não, ele só simplesmente deixou de confiar quando era para ele confiar, por causa
da mente dele, né? Ele só teve talvez uma falha. Davi teve um monte. Davi teve um monte de falha. Davi adulterou, Davi mandou matar o cara, pegou a mulher do cara, mandou matar. E esse cara, Deus falou assim, esse é um cara segundo o meu coração. Por quê? Porque era um cara que se quebrantava, era um cara que quando ele via que ele estava errado, ele parava, pensava, analisava, e falou, cara, eu pequei, então tem que pagar. Você vai ver que até o Simei, um cara, você imagina uma pessoa na rua com um rei, ele estava fugindo do seu filho, mas ele era rei, com todos os soldados ali, e um cara na rua, falando um monte para ele, mas falando um monte, você imagina um rei ouvindo isso hoje. Aí o soldado falou assim, você quer que eu arranque a cabeça dele fora? Davi falou assim, não, mais justo é ele do que eu. Olha o tamanho que é o coração do cara. Sabe por quê? Porque ele reconheceu que ele estava errado. O que eu quero aqui neste momento é que você entenda, não é questão de quem está certo e quem está errado. Pense lá na frente, pense talvez como Davi pensou, né? Que depois ele deixaria um legado para o seu filho, né? Pensa aí como você vê o que aconteceu com o filho de Jonatas, por causa da amizade que ele construiu com Davi. Olha como o filho dele foi abençoado por causa daquilo que ele construiu com Davi. A visão que ele teve. Ele teve que enfrentar até o pai dele, para você ter noção, para poder ter uma amizade. Eu não sei quem que você vai ter que enfrentar para poder construir alianças. Alianças no seu trabalho que talvez você realmente não precise. Mas amanhã pode ser que os seus filhos precisem. Pode ser que as pessoas que são um amigo seu precisem. Por causa dos seus relacionamentos. Deixe sempre a porta aberta, querido. Todo lugar que você for, sempre vai ter pessoas difíceis. Mas entende que pessoas difíceis também têm sentimentos, são bons. É só uma questão de visão. Para terminar, querido, eu queria deixar aqui para você. Eu queria deixar aqui uma orientação para você. Tá? Se tem uma coisa que acontece, né? Se tem uma coisa muito importante, quando a gente fala sobre relacionamento, principalmente no trabalho, alguma coisa assim, e que dá muito certo, são um presente. E eu queria deixar aqui uma dica para você, tá? Para você que não quer só aqui ser motivado, porque eu não vim aqui só para trazer te dar um motivacional. Eu vim aqui para que você pudesse experimentar de alguns resultados que eu tive, tá? Experimente, leve um presente para alguém, surpreenda alguém, principalmente uma pessoa difícil. Eu lembro de na penúltima empresa que eu trabalhei, tinha uma pessoa lá muito difícil, muito complicado de se relacionar e tal, e eu queria saber um jeito de abençoar ele. Eu falei, mas o cara só dá trabalho, cara, você tem que mandar ele embora. Eu falei, não, cara, ele é bom de trabalho, eu não sei o que está acontecendo na família dele, na casa dele. Eu precisava disso? Não, talvez eu podia mandar o cara embora, eu era encarregado do lugar. Mas eu não queria, eu nunca aceitava não por não, eu queria poder, de alguma forma, falar, cara, eu quero mandar ele embora quando for a última situação. Na última situação, se realmente não der certo, tudo bem. Mas eu quero saber o que está acontecendo. E aí, um amigo do amigo dele falou para mim que ele estava tendo problema na casa dele, com a esposa e tudo, e que o filho dele estava doente. Já fazia um tempo já que ele precisava comprar uns remédios lá, e ele não conseguia comprar. Aí eu falei para ele, vai lá e vê qual são os remédios. Vai na casa da mulher dele, sabe onde ele mora, tudo, então vai lá. Pergunta para ela para te dar a receita, algumas coisas assim, que eu vou comprar esse remédio para ele. E aí eu vou entregar para ele aqui. Aí ele foi lá, comprou, me trouxe tudo, eu fui lá, comprei o remédio e levei para ele. Cara, quando eu cheguei no serviço, falei, cara, vem cá, se eu conversar com você, vai lá na minha sala. A hora que ele foi lá, eu falei, aí, como é que tá as coisas? Ah, tudo bem. Seco. Não, tudo bem. Por quê? Já pensando que ia ser mandado embora, pensando que ia cair no fumo e tal. Eu falei assim, não, cara, eu tenho te visto assim um pouco nervoso. Eu acredito que tem algumas preocupações, está passando por algum momento difícil na tua família, na tua casa, né? Você está passando por alguma situação, você gostaria de falar sobre isso ou não? Ela falou assim, não, tem uns problemas lá, mas faz parte. Eu falei assim, ó, tá bom, se você não quer se abrir, não tem problema, tá? Mas eu comprei isso aqui pra você. Eu queria que você levasse pra tua casa. E eu não gostaria que... Não precisa nem abrir aqui, nem nada. Abre lá, eu chegar na sua casa, você abre. Só dei uma sacola pra ele, chegar na sua casa, você abre. Beleza? Não, então tá bom. Vai lá então, depois amanhã nós conversa. Tá joia? Tá joia. O cara foi embora.
A hora que ele voltou no outro dia, velho, a hora que ele me viu, eu vi o olho dele enchendo lágrimas, sabe quando o cara tá tentando segurar para não chorar? Aí eu peguei, desviei o olhar dele, saí da frente dele, para ele não passar aquele constrangimento, o cara no meio durão, né? Não passar aquele constrangimento. Aí eu saí, não cumprimentei ele. E aí depois eu peguei e mandei o menino chamar ele lá na minha sala. A hora que ele chegou na sala, ele chorou. A hora que ele chegou na sala, ele chorou. Ele se abriu comigo. Falei, cara, eu nunca ninguém fez isso pra mim. Nunca ninguém fez isso pra mim. Eu sei que eu sou um cara difícil. Falei, cara, não preciso dar explicação nenhuma. O que eu fiz pra te abençoar. E eu só tô fazendo isso pra você porque um dia fizeram por mim também. Eu também já passei por muitos momentos difíceis. E foi uma pessoa que me ajudou. E pessoas da onde... E normalmente essa ajuda sempre vem da onde a gente menos espera. Então eu só quero só queria poder realmente te ajudar de alguma forma. Eu sei que é muito pouco, mas no momento foi o que eu consegui fazer. Gente, vocês não têm noção do que aquele rapaz se tornou no trabalho depois. Você não tem noção da mudança. E eu quero que você ajude alguém, talvez lá no seu serviço, que tem sido talvez uma pessoa difícil de relacionamento. Compre um presente que seja significativo. Às vezes aquilo não é nem o valor do dinheiro, mas é o que é importante para a pessoa. Tá joia? Gente, eu termino por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse compartilhar. Amanhã vou ver se eu consigo arrastar minha esposa aqui. Quero fazer um bate-papo para vocês sobre relacionamento, tá? Relacionamento a dois. Então fica atento aí. Se Deus quiser, amanhã eu estarei aqui com a minha esposa e a gente vai compartilhar um pouquinho da nossa vivência, compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história e também trazer algumas dicas aqui para vocês, para ajudar vocês. Tá joia? Lembre sempre, vamos pro topo, porque lá é o nosso lugar. Deus abençoe a vida de vocês.